o que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero que você possa abrir comigo em 1 Coríntios 3, nós vamos ler o verso 6. Eu quero hoje falar sobre algo muito importante e que Deus quer que nós possamos viver, que é uma vida de crescimento. Amém? Fala comigo assim: o meu destino é crescer. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 3, verso 6, diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Amém? Quem faz crescer? Deus. Crescer é um resultado da ação de Deus, mas a ação do homem. Fala comigo: crescer é resultado da ação de Deus, mas a ação do homem. Então nós participamos disso. Nós precisamos participar dessa ação. Não é uma ação isolada, não é uma ação passiva, é uma ação que envolve as duas áreas, envolve a ação espiritual, divina de Deus e a ação do homem, né? E a gente precisa ter essa clareza. Crescer vai envolver ampliar minha capacidade de influência na família, no trabalho, nos relacionamentos, na sociedade em geral. Crescer é ampliar meus conhecimentos, é aumentar a minha capacidade de suportar pressões emocionais e espirituais. Crescer é também prosperar e aumentar os meus recursos. Quantos entenderam o que é crescer? Digam glória a Deus. Querido, crescer é crer que nós podemos mudar, avançar, alcançar lugares altos. Qual que é a palavra para nós durante este ano de 2023? Alcançando os lugares altos. Querido, para alcançar lugares altos, eu preciso crescer, eu preciso ampliar minha visão, eu preciso ampliar a minha capacidade, eu preciso de novos conhecimentos, eu preciso de novas experiências. Você acredita que você pode crescer? Você acredita que você pode crescer? Muitas vezes, nós nos boicotamos para não crescer. Muitas vezes, nós impedimos o nosso crescimento. Agora, Deus nos dará o crescimento, amém? Deus vai te dar o crescimento à medida que você se achegue a Ele. Deseje crescer e faça ações para isso, amém? Crescer é bênção de Deus. Deus deseja que todos os seus filhos cresçam, que a igreja avance, que nós possamos alcançar a influência na sociedade, que a igreja esteja presente, né? E seja sal e luz para sarar a nossa terra. Amém? A igreja precisa ser tudo isso. E a igreja somos você e eu. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a igreja é você e eu e todos nós. Todos aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Crescer é bênção de Deus, amém? Então, nesta manhã eu quero falar com vocês algumas características das pessoas que crescem e alcançam a plenitude de Deus. Quero abrir com você em Eclesiastes, capítulo 7, nós vamos ler o verso 8. Eu vou estar usando mais a versão NVI, quem está aí é o Victor, né? Está aí no áudio e visual.
Eclesiastes 7, verso 8, diz algo muito interessante. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. É interessante. Quando eu era recém-casada e vivia os conflitos do relacionamento, de aprender a andar juntos. Quantos sabem que início de casamento não é aquele mar de rosas que muitos pensam que é? Quem sabe disso? Quem já descobriu isso? Então, muitas vezes a gente pensa assim, vou casar e vai ser uma lua de mel que vai durar aí muitos anos. Aí depois que... Tem gente que na lua de mel o caldo já entorna. Então, tem gente que, assim, entrando no casamento já tem experiências ruins. Mas, Deus falou essa palavra comigo. O fim das coisas é melhor que o seu início. É interessante. Muitas vezes nós começamos tão empolgados os nossos projetos, nós começamos tão empolgados aquilo que nós vamos fazer, mas o começo, querido, é bom ter essa empolgação, essa motivação, mas eu quero te dizer, o fim será melhor, amém? O fim será melhor. E é interessante que esse versículo, eu estou falando da primeira parte, é o seguinte, nós precisamos ter visão de futuro para qualquer área da nossa vida. O seu casamento, se você passa dificuldade nele, ele começou, mas você precisa ter visão que ele vai ser melhor, que você vai trabalhar nele, que você vai trabalhar em você, que você vai dar o seu melhor para que você possa construir um casamento maravilhoso, uma família abençoada por Deus. Quero ouvir um amém mais forte. Então, isso é tão importante. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Fala comigo assim, visão no futuro. E não no hoje. O hoje, ele é o que nós temos, né? Nós precisamos viver da melhor forma possível. Mas nós precisamos ter também uma visão de futuro. Vai ser melhor. Vai acontecer coisas boas, eu vou viver experiências maravilhosas. Bispo Divino tem falado sobre isso, sobre trabalhar a mente, para que a nossa mente seja positiva, seja uma mente que acredita, porque muitas vezes nós pensamos só negativamente, nós pensamos assim, não, só vai piorar, não, só vai acontecer coisa ruim, não. Nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade todos os dias. Fala comigo assim, o melhor está por vir. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, o melhor está por vir. Amém? E a segunda parte desse versículo, ele diz o seguinte, o paciente é melhor que o orgulhoso. A paciência é algo muito importante se nós queremos construir coisas que permanecem e vão durar muitos anos e vão passar de geração em geração e que nós não estamos construindo só o hoje, nós estamos construindo toda uma cadeia geracional. Amém? Nós estamos construindo nessa geração, mas a minha geração vai influenciar a geração dos meus filhos, vai influenciar a geração dos meus netos, vai influenciar a geração dos meus bisnetos, vai influenciar a geração dos meus tataranetos, porque a Bíblia diz que a bênção, ela é até quantas gerações? 1000 gerações. Então você vai estar influenciando, mesmo que você não esteja, né, vivo assim, naturalmente, mas aquilo que você fez tem o poder de influenciar muitas pessoas. Quero ouvir um amém também, amém? Então, uma pessoa que alcança crescimento e o propósito de Deus, ela precisa ter visão de futuro e ter paciência. Olhe para o futuro
e seja paciente. Todos os vencedores e pessoas que alcançaram uma posição de destaque, que alcançaram os seus sonhos, eles suportaram muita pressão para desistirem dos seus sonhos e dos seus alvos. Porque os problemas, as pressões, elas surgem. Elas vão surgir. E a paciência, ela é o mesmo que longanimidade. É aquele longo ânimo. E a paciência, ela é um fruto do Espírito. Oh, glória! Amém! A paciência, ela é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito é que, à medida que você anda com o Espírito Santo na sua vida, você tem mais frutos. Você tem o fruto da paciência e os outros frutos resultantes da sua caminhada, da sua vida espiritual. Amém? Então, você pode ser paciente, porque depende do quanto você anda com a presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. A paciência é a virtude de suportar incômodos e infortúnios sem queixas. Hoje nós vivemos uma sociedade queixosa. Nós vivemos uma sociedade murmuradora. Nós vivemos uma sociedade que reclama de tudo, né? A paciência, ela é a capacidade de suportar aquilo que me incomoda. E às vezes tem pessoas que reclamam de pequenas coisas. Há situações como fracasso, decepções, frustrações e contrariedade, elas estão presentes em história daqueles que cresceram e vivenciaram a graça, a plenitude do propósito de Deus para as suas vidas. Gente, uma pessoa que, primeiro, é difícil uma pessoa alcançar grandes coisas assim, na moleza. O que é alcançado na moleza não tem valor. Você prefere ouvir uma pessoa que chega e fala assim, não, o que eu alcancei, eu herdei. O que eu alcancei, eu ganhei na loteria. O que eu alcancei, sabe? Quando você ouve isso chama a sua atenção? Dificilmente. Mas se alguém fala assim, olha, eu nasci com uma deficiência, olha, meus pais eram pobres, olha, eu passei necessidade, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, teve situações, eu passei por traumas, eu passei por dificuldades. O que isso faz? Isso atrai a sua atenção. Querido, então, não fique decepcionado se você está passando tribulação na sua vida. Se você está passando situações, frustrações, decepções e contrariedades. Deus quer que você cresça. Deus quer te levar a um novo nível. Deus quer te levar a lugares altos. Agora, Deus está te chamando para isso. Agora, eu preciso ter paciência. Eu preciso ter visão do futuro. Eu preciso crer em Jesus. Crer que Jesus venceu. Ele venceu, a Bíblia fala sobre isso. E com Ele nós vamos vencer todas as nossas dificuldades e resistência. Jesus fez tudo por nós. E com Ele nós podemos vencer. E se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que a vida não foi moleza para eles, não. Aqueles homens que alcançaram grandes coisas, Abraão, ele demorou 25 anos para ter um filho. Davi, ele matou o Golias, ele matou um leão, mas Davi, até que ele veio a reinar em Israel, ele demorou quantos anos, meu amor? 13 anos. Até que ele já tinha o título, ele já tinha a vontade de Deus, mas ele demorou 13 anos para empossar, para ter aquilo que Deus tinha prometido para ele, para viver a plenitude, para pegar a coroa e colocar na sua cabeça e governar. José, ele não desistiu do sonho de ser grande, apesar de todas as perseguições, apesar das traições
e das prisões que ele sofreu. Jó, a Bíblia fala de Jó, fala que ele tinha tudo e que a coisa para ele tinha sido, né? E Satanás chegou diante de Deus, também tudo que acontece na vida de Jó é moleza para ele, né? Jó não teve sacrifício, Jó não teve problemas. E Deus autoriza Satanás a agir, né, ali, a provar, a provação. E Jó foi provado, e Jó foi aprovado. Sabe? E o que Jó alcançou, depois do que ele foi aprovado, Jó alcançou 5 vezes mais do que ele tinha. Ele teve 5 vezes mais de dinheiro, de filhos, de prestígio. Ele teve em abundância. Por isso que as pessoas falam paciência de Jó, né? Porque ele foi paciente. Ele teve provação, mas ele foi paciente. E assim nós vamos discorrendo por toda a Bíblia, você vai ver. O que fez diferença é que eles não desistiram. Eles continuaram a perseguir os seus objetivos, os seus sonhos, e alcançaram o propósito e a plenitude. Quantos aqui querem alcançar o propósito e a plenitude? Na provação tem propósito. Na provação tem propósito. Muitas pessoas, devido às pressões, às dificuldades e aos fracassos momentâneos, desistem. Muitas pessoas desistem. Quem não tem fracasso não tem o que contar. Porque é superando os fracassos, vivendo os fracassos, é que nós vamos aprender o que nós não devemos fazer. Amém? Às vezes você fala, eu fracassei. Querido, levanta, deixa Deus falar com você, faça uma avaliação. Deus, eu faço uma aliança com o Senhor, me ajude a saber onde eu errei. Tenha humildade, não seja orgulhoso. Tenha humildade para falar, olha, isso aqui eu errei, isso aqui eu não devia ter agido dessa forma. Essa avaliação, eu não avaliei corretamente. Se eu tivesse feito de outra forma, o resultado seria outro. E tem muitas pessoas que, devido aos fracassos momentâneos, desistem do seu casamento, desistem da sua família, desistem do seu ministério, desistem do seu negócio e, por fim, desistem de viver. Tem muitas pessoas que desistem de viver. Estava vendo um vídeo essa semana e disse que a primeira causa de morte entre os jovens nos Estados Unidos, você sabe qual que é? Suicídio. Jovens que desistiram de viver. Se você vem aqui, se você costuma vir quando nós recebemos pessoas do Revisão de Vidas, e as pessoas testemunham, sabe o que elas dizem? Muitos dos nossos jovens, eu estava numa depressão incrível, eu estava quase tirando a minha vida, eu cheguei a tentar. Queridos, sabe por quê? Porque elas não descobriram quem elas são em Deus, muitas vezes. Elas não descobriram o seu propósito e a sua identidade. Elas não foram treinadas a resistir. Elas não foram treinadas a perseverar. Elas ainda não foram, mas elas serão, e elas vencerão, e elas alcançarão o que Deus tem para ela, em nome de Jesus. E você pode alcançar o que Deus tem para você, querido, querida. Não desista. Eu gosto de uma frase. Eu não sei de quem é, mas eu acho até que vou tomar ela como minha hoje. Quem determina o fim na minha vida é Deus. Não é um diagnóstico médico. Não são provações. Quem determina o fim da minha vida é Deus.
A gente precisa ter isso muito claro na nossa vida. As situações, elas são difíceis. Elas são muitas vezes desafiadoras, mas ainda não é o fim. Seu casamento pode estar difícil, mas ainda não é o fim. Seu filho pode estar te dando problemas, dificuldades, passando por crise, mas ainda não é o fim. Seu negócio pode estar passando por dificuldades, problemas, mas ainda não é o fim. É Deus quem determina o fim na minha vida, amém? Levanta sua mão e fala, é Deus quem determina o fim na minha vida, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte, feliz, né? Algumas traduções dizem, bem-aventurado é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem, feliz é a mulher que persevera na aprovação. Eu falei do olhar para o futuro, eu falei da paciência, e agora eu quero falar da perseverança. Perseverar até o fim. Quem aqui deseja a coroa da vida? Eu fui procurar, né, o que é a coroa da vida. A Bíblia faz referência à coroa da vida, à eternidade, à vida eterna, mas recompensas, autoridade, honra, respeito. É incrível, né? Ontem nós fomos tomar um sorvete com a minha neta, fui com o Samuel e a Débora e a Carol, e nós fomos num shopping aqui em Uberlândia. E eles estavam tendo, não sabia, estavam tendo ali um bailinho, né, de carnaval. E me chamou a atenção, tantas pessoas com coroa. Aí eu acho que tinha acho que é, não sei se é, uma lanchonete que estava dando coroa. E aquilo tinha criança com coroa, tinha adulto com coroa. Todos nós queremos ter uma coroa, porque a coroa simboliza o quê? Honra, autoridade, respeito, recompensa. Querido, permaneça firme nas suas provações e Deus vai te dar a coroa da vida e a vida eterna, amém? Essa coroinha de papel que a gente vai lá, compra um lanche e ganha, ela não representa muita coisa, mas Deus tem a coroa da vida para nos dar, amém? Persevere, persevere na vida cristã, persevere em estar na igreja, persevere em estar na sua célula, persevere em pregar o evangelho, persevere em ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Persevere e você vai alcançar coroa da vida, você vai alcançar a recompensa. A Bíblia fala que os netos são coroa, né? Para os seus avós, porque muitas vezes eles vão em lugares maiores e melhores do que foram os nossos filhos. Amém? Então, a coroa é honra, respeito, autoridade, recompensa. A coroa da vida é para aqueles que perseveram até o fim. Nós vamos, quem está comigo e vai perseverar até o fim? Digam glória a Deus. Querido, persevera até o fim. Em tudo na sua vida. Se não acabou ainda é porque não é o fim. Amém? A falta de perseverança e a impaciência na Bíblia, a Bíblia mostra de pessoas que tiveram isso na sua vida e que eles pagaram um preço alto por não terem
perseverança e paciência. Por exemplo, um grande homem de Deus, que foi Moisés, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida por impaciência. Ele se irou quando o povo pedia água e estava ali reclamando. Gente, a congregação de Moisés era uma congregação assim, só Jesus na causa, né? Porque ali era uma igreja, era uma congregação. E aquele povo reclamava, aquele povo, né, viam os sinais, mas eles tinham uma mentalidade de escravos. Tinha uma mentalidade de escravos. Por isso a nossa mentalidade precisa mudar, amém? E o que aconteceu? Eles pediram água e Deus falou: Moisés, bate uma vez na rocha e ordena que a rocha saia água e a água vai sair. Só que Moisés foi lá com raiva e bateu quantas vezes? Vocês querem água, né? Tá, tá, tá. E bateu assim, de uma forma irada, com impaciência. E o que aconteceu com ele? Deus corrigiu ele, porque ele passou para aquela congregação a imagem de um Deus impaciente, de um Deus bravo, né? E essa não era a função, não era aquilo que Deus havia feito, que Deus queria fazer, e por isso ele perdeu a oportunidade de entrar em Canaã. Mas Deus foi misericordioso com ele. Deus levou ele no alto monte e falou para ele: olha, ali é Canaã, amém? Então, por impaciência. Elias, ele foi retirado do ministério antes da hora, porque a sua emoção, a sua alma se deprimiu além do limite. Ele achou que tinha tudo acabado e que ele tinha ficado só, e ele pediu para Deus a morte. Falou: Deus, me leva. Quem aqui de vez em quando já teve assim: eu queria morrer? Não faça isso não. Uma vez, eu tinha muito isso, porque eu ouvi muito a minha mãe falando isso. Aí, quando tinha acho que 2 anos que nós chegamos aqui em Uberlândia, eu tive que tirar o útero e o ovário. E eu estava com suspeita de câncer, né, de câncer de endométrio, que é um câncer, não é um câncer tão simples como o câncer do colo de útero. E eu chorei tanto, eu passei por um momento tão difícil. E eu fiz uma aliança com Deus. Deus, eu nunca mais, quando eu passar por dificuldade, eu vou falar: eu quero morrer. Porque lá na minha família, em Goiânia, eu conheço pessoas, né, da minha geração, que quando aconteceu: eu queria morrer. Eu queria morrer naquele momento. Eu queria... Nunca mais eu falei isso para Deus, amém? Querido, não. As palavras têm poder. E com aquela situação que eu passei, eu falei para Deus: Deus, eu não quero mais. Eu vou cuidar da minha língua. Eu nunca mais vou falar essa expressão. E Deus tem me dado graça, amém? Para nunca mais. E era uma expressão que eu ouvia muito da minha mãe. Minha mãe falava muito: vocês me matam. A gente chorava quando acontecia alguma coisa. Aí ela falava assim: não, não chora agora não, deixa para chorar quando eu morrer. Aí que a gente chorava mais ainda, né? Quem aqui compartilha dessas coisas em alguma área da sua vida? Levanta a mão aí para mim. Só eu, né? Sabe, então a gente repete muito. E eu estava repetindo aquilo que a minha mãe estava fazendo. E eu fiz essa aliança com Deus. Então Elias teve essa situação com ele por causa da impaciência. Sansão, ele ficou tão impaciente com a insistência de Dalila, a ponto dele contar para ela o segredo dele, que ele não podia contar. O segredo da sua força. E ele colheu uma morte prematura. Que nós possamos posicionar na dependência de Cristo e sermos fortalecidos para perseverar e sermos pacientes
e fiéis ao propósito de Deus até o fim. Amém? Querido, o Espírito Santo é o nosso consolador, conselheiro e ajudador. Ele nos fará atravessar a situação, qualquer situação, sem que nós desistamos, sem nos desviarmos. Sempre que pedirmos, o Espírito Santo nos ajudará e fortalecerá. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do 3 ao 7. Diz o seguinte: bendito seja o Deus Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Você pode dizer amém? Que nos consola, presta atenção, que nos consola em todas, fala comigo, todas, fala para a pessoa que está ao seu lado, em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma com que vocês participam do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação. Querido, persevere, creia, permaneça, e Deus vai usar você para abençoar outras vidas. Seja paciente, e a vitória virá sobre os seus relacionamentos, sobre sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus negócios. O crescimento é fruto da ação do homem e da ação de Deus. Faça o compromisso de fazer a sua parte. Deus fará a dele. Efésios 3, de 20 a 21, diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos fazer uma provinha agora? Baseado nesse versículo, prova de interpretação de texto. Quem gostava de português, literatura, eu amava, né? Segundo Efésios 3, de 20 a 21, o poder de Deus opera em quem? Falei em mim, em nós, na igreja. Amém? O poder de Deus opera em quem? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. O poder de Deus opera em quem? Em mim, em nós. Gente, em minha vida e na sua. E o que diz que Ele fará? Infinitamente mais do que, gente? Do que pedimos ou pensamos. Vocês estão boa interpretação de texto. Então, Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então, se você tem uma mente positiva, se você pede coisas boas, se você ora sobre coisas boas, e se você tem uma mente positiva, uma mente que acredita, vai ser muito mais. Amém? Glória a Deus. O poder de Deus opera em homens, jovens, mulheres, crianças, que creem e têm disposição de fazer a sua vontade. O poder de Deus opera na palavra dada por uma pessoa que evangeliza. O poder de Deus opera naquele que ora pelos enfermos. O poder de Deus opera naqueles que levam a palavra de consolo e fé.
O poder de Deus opera naqueles que levam a palavra de libertação. Portanto, querido, querida, creia, serva fervoroso, ame a Deus e o poder de Deus agirá na sua vida. Glória a Deus. E mais, cuide dos seus pensamentos, que eles sejam renovados. Não permita pensamentos negativos em sua mente. Mande-os embora. Sai daqui, pensamento ruim. Sai daqui, pensamento de fracasso. Você não me pertence. Lembra daquela personagem que falava, isso não me pertence? Fala para o seu pensamento, isso não me pertence. Lidere a sua mente. Lidere os seus pensamentos. Isso não me pertence. Sai daqui. Por quê? É importante você cuidar deles. Não permita pensamentos negativos. Troque por pensamentos de avanço, de possibilidades. Renove sua mente, leia a Bíblia, leia bons livros. Cuide de que você vê na televisão, na internet, no cinema. Tem muita porcaria aí, isso vai formando a sua mente. Seu destino é crescer e ser grande. Levanta sua mão e fala comigo, meu destino é crescer e ser grande. A equipe de louvor pode vir, eu quero ler com você 2 últimos versículos. Isaías 54, verso 2 e 3. Esse versículo é maravilhoso. Querido, sabe, querida, é tão interessante. A palavra de Deus, de nós alcançarmos os lugares altos, ela vai se cumprir à medida que nós damos os passos para isso. À medida que nós somos pacientes, à medida que nós exercitamos a palavra, à medida que eu creio, à medida que eu persevero, à medida que eu sou paciente, à medida que eu coloco meus objetivos diante de Deus. Isaías 54, 2 e 3, ele fala, alarga o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas. Isso fala de estrutura. Trabalhe bem a sua estrutura. Faça instituto de vencedores. Faça, se você estude, leia, faça o Cefap, faça coisas que vão te avançar, sabe? Leia a Bíblia, leia bons livros, isso é estrutura. Alargar o lugar da tua tenda, estender bem a cortina da tua tenda, não impeças, porque se você não faz isso, você vai estar impedindo. Estica as suas cordas, firme bem as suas estacas. E olha o outro versículo, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Fala comigo, eu vou me estender para a direita e para a esquerda. Continuando, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Amém, queridos? Quantos querem se preparar para crescer? Quantos já estão se preparando para crescer? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido, querida, Deus quer que você cresça. Senhor, obrigada por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos desafios que o Senhor tem para nós, como igreja, como indivíduos. Senhor, eu abençoo o teu povo para que não desista, para que o Senhor persevere, para que seja paciente, para que tenha visão do futuro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós iremos alcançar a coroa da vida, nós iremos alcançar o teu propósito, a plenitude do Senhor, Pai. Senhor, nos unge nesta manhã desta forma, vem sobre nós, e que esta palavra se torne vida, que nós não esqueçamos da tua palavra, mas que ela nos alimente e nos faça crescer, em nome de Jesus. Oh, queridos, eu quero ungir toda a igreja. Quero ungir uma unção rápida. Sei que nós somos poucos hoje para ungir, mas eu quero chamar os nossos líderes que nos ajudam na unção. Venha nos ajudar nesta unção. Aleluia. Marcos, venha nos ajudar nesta unção. Os líderes que nos ajudam, os nossos 12 do Arena, venha nos ajudar. E você vai receber desta unção de vida e graça. Quero pedir que a Divina nos ajude a ungir também.
Nós vamos só ungir. Não precisa orar muito. Receba, você vai receber esta unção, porque a unção fortalece, a unção solidifica, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, Glória a Deus. Nós temos um pedido de oração. O Romário, ele pede oração pela saúde dele. Estenda a sua mão. Senhor, nós colocamos a vida do Romário, esse jovem, diante de Ti. Senhor, cura-o, restaura para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos nesta manhã, sejam curados, restaurados pela presença de Deus. Os que estão online, Senhor, sejam visitados por Ti. Que esta palavra, Senhor, os fortaleça. Que esta palavra, Senhor, seja vida para eles. Alimento, Senhor, força e graça, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor te dê uma nova mentalidade. Que o Senhor te dê sabedoria. Que o Senhor te dê paciência. Oh, que o Senhor te dê perseverança. Visão de futuro. Põe a mão na sua cabeça e fala: eu recebo. Visão de futuro. Paciência. Perseverança. Para receber a coroa da vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos com as nossas inscrições abertas. Às vezes você não tem nenhuma programação para o carnaval. Venha estar com a gente. Mesmo que você seja um adulto. Venha para cá. Venha receber de Deus vida, graça e força. Em nome de Jesus.